O Ministério Público do Trabalho investiga casos de constrangimento para que eleitores assumam o posicionamento dos empregadores ao escolher um candidato político ou outro. Dados do MP apontam que houve aumento de mais de 2.500% nas denúncias contra servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Na reta final das eleições, um tema tem ganhado destaque: o assédio eleitoral, que é uma maneira de intimidação para direcionar a escolha por um representante político. A exemplo dessa prática, em São Paulo, uma empresa foi processada pelo Ministério Público do Trabalho por ameaçar demitir 30% dos funcionários no caso de vitória de um candidato. De acordo com a denúncia, o empregador também distribuiu santinhos para indicar em quem os trabalhadores deveriam votar. Apesar da pena de até 4 anos de reclusão ser a mesma para quem compra votos, ameaça ou oferece vantagens como forma de assédio eleitoral, o advogado especialista na área, Alexandre Rolo, explica que as situações são diferentes. Há um artigo no Código Eleitoral, que é o artigo 301, que diz justamente que usar de violência ou grave ameaça para coagir, constranger alguém a votar ou deixar de votar em determinado candidato é crime. Em uma situação, a gente tem um constrangimento, no assédio, para que o eleitor vote ou deixe de votar. Já na corrupção eleitoral não existe esse constrangimento, a compra ou venda do voto. Então, aí nós temos um outro artigo do Código Eleitoral, que é o artigo 299, que fala que dar, oferecer, prometer, em troca do voto do eleitor, configura crime eleitoral. Até agora, a quantidade de casos de assédio eleitoral foi 8 vezes maior do que em relação às últimas eleições presidenciais em 2018. O número já chama atenção, mas a proporção é ainda maior quando comparado o primeiro e o segundo turno deste pleito. Para se ter uma ideia, a quantidade de denúncias praticadas contra servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada cresceu mais de 2.500% no período. Os especialistas apontam que a taxa pode ser ainda maior. Isso porque parte da população tem dificuldade em denunciar. Justamente por medo de algum tipo de represália, ao que eu digo o seguinte: pelo sistema Pardal, por exemplo, existe a possibilidade dessa denúncia ser feita de forma anônima. Então, quero aqui encorajar o eleitor a se valer, por exemplo, do aplicativo Pardal, porque a pessoa não precisará se identificar e pode apresentar denúncia de forma anônima. Então, pode ser ou o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público Eleitoral. E uma terceira opção do eleitor é o aplicativo Pardal. O aplicativo App Pardal do TSE registra ocorrências de compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares. As denúncias trabalhistas em defesa dos direitos na área também são encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, que podem implicar em potenciais responsabilizações mesmo após as eleições.